a igreja local e é para quê? E vamos seguir na segunda parte. Foi disponibilizado nos grupos a primeira parte, né? Então, para quem não pôde acompanhar, então está lá nos grupos a primeira parte e certamente facilitará ao máximo a compreensão dessa segunda, já que eu fiz o resumo bem pequeno do início, para não ter que voltar tudo e tal, já que teve alguns irmãos que estiveram aqui no dia, então não tem como voltar tudo do que se passou, mas vamos seguir, tá, em frente. Até depois vamos utilizar de alguns versículos aqui, alguns eu já anotei aqui, irmãos, e outros você fica aí com a sua Bíblia aí no seu celular, enfim, Bíblia, e aí você pode acompanhar, tá bom? Igreja local para quê? Vamos ter um resumo aqui inicial, que diz assim: embora a expressão igreja local não esteja diretamente na Bíblia, o próprio significado da palavra igreja pressupõe esse conceito referindo-se a uma assembleia pública de pessoas convocadas que compartilham o mesmo interesse geral. No Novo Testamento, vemos os crentes reunidos em igrejas locais, como em Jerusalém, onde se perseveravam em oração e súplicas. Essas reuniões eram práticas regulares e desempenhavam um papel vital na vida espiritual dos cristãos, proporcionando espaço para adoração, comunhão, crescimento mútuo na fé. A Bíblia, portanto, fala claramente sobre a existência das igrejas locais desde o tempo do Antigo Testamento até o Novo Testamento. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúne em uma cidade, localidade específica. Ela faz parte do corpo de Cristo, que está se espalhando pelo mundo todo. A Bíblia traz inúmeros exemplos dessa prática, como a igreja em Éfeso, Tessalônica e Corinto. O termo igreja destaca igualmente entre os cristãos, independente da origem, gênero ou status social. Portanto, a igreja local serve como lugar de comunhão, adoração, ensino e serviço, onde os crentes se unem para crescer na fé e na cooperação do reino de Deus. Essa parte final aqui da igreja local foi a vertente de alguns comentários que foi expresso nosso último momento de conversas pastorais. Portanto, a igreja local serve como lugar, primeiro, como comunhão, adoração, ensino e serviço. Os crentes se unem para crescer na fé e cooperar com o reino. E deixo uma pergunta para você aí no ar. Diante dessa afirmativa, a igreja contemporânea, não vamos generalizar, mas está perto ou muito longe dessa realidade? Eu deixo para você pensar. Porque quando você se reúne em determinado lugar, o teu sentido, primeiro, numa igreja local, é a comunhão. E depois, a adoração, ensino e serviço. Para que depois você possa crescer na fé e cooperar com os mais que vão chegar. Então, é um treinamento, sim. É uma reunião em adoração vertical ao nosso Deus. Mas não é apenas para você, amém? Não é apenas para você, é para a cooperação do corpo de Cristo. E com esse ensino e com essa comunhão, você é fortalecido. E diante desses ensinos, e principalmente realizado através da palavra, como nós temos aqui, né? Hoje não tivemos, mas todos os outros domingos temos as classes separadas, é no aprendizado. E aí você, quando olha o nosso cronograma da nossa igreja local, porque eu posso falar do nosso local, né? Não posso falar da igreja dos outros, por isso que você precisa se atentar do que eu falei aqui, que primeiro, né? Vou recapitular para ficar bem gravado.
na sua mente. Portanto, a igreja local serve como lugar para comunhão, adoração, ensino e serviço, crescer na fé e cooperar para o reino de Deus. Então são 5 coisas, claro que uma aí tem 2, mas com essa finalidade. Por isso que eu faço você pensar que a igreja contemporânea pode estar um pouquinho afastada desses princípios. Porque quando você aprende, obviamente, nessa comunhão você se sente bem. E como você se sente bem daquilo que você aprendeu, você compartilha. Não tem como você não compartilhar de uma coisa boa. E quando você ainda aprende a palavra de Deus, e ainda o seu ensino, o seu preceito, você quer esticar isso. Esticar isso como o quê? Para aqueles novos que estão chegando. Porque quando eu dei o exemplo sobre a igreja contemporânea para os dias de hoje, é porque essa visão de Constantino em diante ainda fica muito complicado por causa da questão do mercantilismo e de uma igreja miojo. É instantâneo, faz rápido, mas não alimenta. E dá prejuízo à saúde. Obrigado, Bel. E dá prejuízo à saúde. Essa igreja miojo, você tem que fugir. Você procura o miojo para quê? Dá um exemplo para as mulheres aí para me ajudar. Rápido. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que, falando isso, estou querendo denunciar que você faz miojo, né? Não é isso não, né? Não, é só exemplo, irmão. Em nome de Jesus, né, Bel? Senão tem que explicar isso aqui, não ele vai ficar bravo comigo. Hã? Pode falar, irmã. Ela foi pesado, né? Ela foi pesado, mas mais rápido isso, mais rápido, instantâneo. Comeu e tal, aí você sente um pesado, tá sozinho, quer fazer rápido, quer comer e tal. Aí você come aquilo, aí aquilo fica tudo meio pesado. Não é muito legal, principalmente de noite. Mas assim, e não sempre também, sempre não é legal. Então, quer dizer, essa igreja miojo, você tem que tomar cuidado. Porque quando você está em um lugar em que zela pela comunhão, zela pelo ensino, zela pelo conhecer, zela pela oração, zela pelo momento de estar ali para você se preocupar, eu estou aprendendo aqui. Isso é meu e seu dever, irmão. Eu hoje estou aqui só estendendo aquilo que estudei, mas você pode ser a extensão do pastor local para a igreja na comunhão. De repente você pode abraçar um irmão que está, vamos qualificar isso, mas não é a palavra correta, que esteja um pouquinho raso na fé. Mas você que já tem um conhecimento, você cola nele e ensina ele. Porque você ensinando ele, você está preparando mais um para se aliar ao seu exército, que é o nosso exército. Mas quando a igreja miojo está preocupada só no instantâneo, ela entra, sai, ela consome a fé, ela pega as bênçãos, ela se utiliza aquilo como o objetivo, e aí ela vai triunfando diante dos seus instantâneos. Eu consumo louvor, mas eu não aprendo o que a canção me traz como direcional, porque tem muitas canções que são bíblicas, outras nem tanto, mas aí depende de quem escolheu. Porque até nisso influi. A igreja local, ela tem que ser extensão. E você precisa muito observar o teu líder, para ter a característica daquilo que você está fazendo na igreja local. Se teu líder está falando sobre oração, comunhão, serviço, então, para que você vai querer um louvor na hora de cantar e adorar, falando sobre as bênçãos que são terrenas? E que você vai cantar e que você só se emocionou, não produziu alimento para você. Você tem que colar na visão que está sendo pressuposto da igreja local. Então, é uma dica para quem ministra e para quem canta. Você precisa vivenciar a comunhão para saber o que é que a igreja entende e compreende. Porque de repente você canta algo aqui, que você, onde o irmão está? Opa. E aí causa uma interrogação, causa um mal-estar. Porque, querendo ou não, às vezes a gente até é sincero demais. E às vezes o nosso olhar não ajuda. Mas depende do momento, você pode procurar, como você tem aprendido, na comunhão, procurar ajudar essa pessoa. Fala assim, olha só,
você cantou isso, mas na igreja não. Eu quero te ajudar. E ajuda. A comunhão te facilita isso, irmãos. A amizade, irmãos, ela não é apenas para dizer apenas que sim, mas para dizer o não. A amizade, ela tem essa grande importância. E estar junto é muito importante, porque além de nós estarmos aqui junto hoje, nós temos também os nossos encontros de estudos, células, que tem sido uma bênção, não é? Às vezes eu dou uma introdutória lá no estudo, lá na casa do Rodrigo, e quando eu percebo, eles já estão falando o meio já, o final, e o que eu tenho que fazer é só pincelar aquilo que eles disseram, porque eles estão conectados àquilo que está dizendo, e aí você fala assim, tá bom, vamos terminar. Mas por quê? Eles estão observando todo um trajeto e um ciclo da onde a comunhão que eles estão vivendo, então fica fácil para alguns. E eu tenho certeza que você na sua célula tem sido fácil também administrar os teus estudos, porque parece que tudo, eu teve um mês aqui que eu fiquei olhando as pregações, falei assim, como é que será que eles acertaram entre eles? Porque parecia um enredo, começo, meio e fim. Isso demonstra que não só os irmãos que trouxeram as reflexões e as palavras estão conectados com a comunhão e com a igreja local. E quando você não percebe isso, você percebe, opa, tem algo diferente na vida desse irmão. Ele está um pouquinho distante. Deve ser por isso, porque ele não está tão presente na igreja. Então tem coisas que foram ditas aqui que ele falou que já se passou há mais de meses e tal, e já não, na verdade ele precisa de ajuda e eu vou ajudá-lo. Então, toda essa importância da comunhão e do serviço é interessante. Então, o que é a igreja? A igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se convertem a Jesus Cristo e seguem sua maneira. E como um corpo, uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas ou templos. As pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em um lugar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Quando se reúne, temos a congregação, em Salmos 22, verso 22. Aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Congregar significa agregar com os outros membros do corpo. E aí é um ponto de dificuldade de uma liderança para uma igreja local. É esse agregar. Se a igreja está com muitas individualidades, tem algo com grandes dificuldades na comunhão. É porque todo mundo está querendo fazer no individual. Já percebeu? Eu quero cantar melhor porque a minha playlist é melhor. Eu quero pregar melhor porque... E aí você percebe as desconexões, e aí o corpo não coopera, porque cada um está puxando para um lado. Não é verdade? E quando acontece esse tipo de coisa, a comunhão está um pouco ferida, e aí tem que seguir nos processos para que todos comecem a se enganjar e entender que aquele congregar é o corpo, e o corpo alimenta um ou outro, os membros, e assim sucessivamente, e aí um ou outro serão abençoados com a ação de cada um, pois as suas individualidades, elas podem causar prejuízos nessa comunhão e na igreja local, porque cada um atende seu interesse, e não é assim, até porque não deveria existir facções, partidos e coisas desse tipo diante de uma congregação. Pelo contrário, tem que existir muita comunhão, esse partilhar que é muito importante, dar ouvidos aos mais velhos. Por quê? A experiência conta muito, porque o que ele viveu, o outro ainda está nos seus 30, 40, 50%. E quando o outro está... A gente somos muito abençoados, eu creio que as irmãs aqui também, com as irmãs de mais idade. Né? Hoje está uma idade mais mediana, né? Mas teve uma época na irmã, vai me lembrando o nome das irmãs, eu tive tudo com elas aqui.
a irmã Romualda, a que morava aqui na frente, poxa, não é legal vocês pararem para ouvir e ver que ali uma experiência, uma história, né, sendo discorrida ali através do partilhar ali da palavra. Então isso é muito importante e isso ajuda muito para quem é o mais novo, não é? Podemos ver alguns exemplos na Bíblia da palavra igreja sendo usada no plural. Por exemplo, em Gálatas 1:2, em todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da galáxia, nota-se que igrejas, entre aspas, nesse caso, são muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades. Ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. O texto de Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregarmos com o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha só como é importante a comunhão. Isso em Hebreus 10:25. Como é que é a importância da comunhão? Além de congregar, além de ensinar, eu estou realmente, uns aos outros estão se preparando para o tão grande dia. É por isso que é importante nas nossas pregações, nos cânticos, falar sobre céu, falar sobre o inferno, porque para trazer à luz ao dia e o juízo. E isso está para acontecer, está próximo, não sabemos o dia nem a hora, mas está próximo para que isso acontecer. Então é importante, porque como a igreja miojo, ela não fala muito sobre o inferno, e ao tão pouco também não alimenta sobre a conscientização de que existe, que aqui estamos de passagem, e que você vai viver aqui para sempre, que parece que dá a entender diante de umas pregações que é isso. É que essa autoajuda ela vai te levar ali e sempre, mas estamos de passagem. A igreja tem que te passar para você que você tem tudo para viver de bem, só que esse bem que você vai viver, só que os dias estão contados. Parece que a riqueza ela nunca acaba e ao mesmo tempo parece que aquilo que você herdou nunca tem fim. Tem fim. Você pode ser rico? Amém. Você pode ter posse? Pode, mas tem um tempo. É um processo. Se dura a riqueza para sempre, e nem ao tempo de dura também a vida para sempre. Mas quando é se pregado na igreja miojo, isso nunca acaba. Isso tem um longo tempo e assim sucessivamente. Então se a gente já tem a tendência de se agarrar nesse vão presente, a gente vai se agarrar mais ainda. Porque quando eu não me alimento sobre o tempo que eu tenho que viver, por isso que é importante viver o hoje. Vamos viver o hoje. O amanhã, vamos viver o hoje. Hoje é muito importante. Se hoje eu armazeno e adoro e busco e vivo em comunhão, amém. Mas é interessante que eu estava conversando com a minha esposa hoje, que a gente, quanto mais paga o cartão, parece que o cartão nunca acaba, é algo infinito. Mas ainda bem que tem dinheiro para pagar. Imagine se não tivesse dinheiro para pagar o cartão. Não é verdade? Estamos vivendo até agora, se morrer, quem vai ficar a dívida, não sei, mas assim, mas estamos pagando, estamos vivendo. Então, estamos vivendo um momento de comunhão, amém, irmãos? E vamos viver intensamente, é isso que é importante. Se a gente se fosse amargurar pelas lutas, porque se a gente não comprou, a gente não teve o prazer de comprar, e por que está amargurando porque vai ter que pagar? Se estamos vivendo na comunhão na igreja local, isso aqui não é perfeito, irmãos, vou deixar isso bem claro. A igreja local ela não é perfeita. Mas se só os problemas nós visualizarmos, nós não vamos viver a comunhão nela. Mas se estamos nela, se estamos vivendo o partir, vamos viver com intensidade. Porque teu irmão não é igual a mim, tem falhas. Mas não é porque ele tem falha que eu vamos deixar, que não teve um tempo, acho que isso não acontece mais. Que alguém se magoava com o irmão e deixava de congregar. Será que existe isso hoje? Ou eu estou ficando muito velho? Porque eu estou falando isso porque minha mente, sabe, viaja nesse... eu estou com 44 anos. Um cara de 80. E aí, o que acontece? Você
né, você via muito isso acontecendo. Eu não sei hoje, mas como o irmão Zé falou que algumas coisas acontecem, então vamos. Mas por que assim? Porque quando você for olhar essa questão de você congregar, vamos lá, como eu falei anteriormente, congregar, comunhão, servir, orar, adorar, você descentraliza o quê? Você. Porque você está ali num todo, servindo, e você não é a atenção, você faz parte de um todo. Quando você faz parte de um todo, o Cristo é a importância maior, e deveria ser a importância maior. Mas aí quando eu não olho por esse lado, talvez aí eu comece a enxergar as suas individualidades das pessoas, que não é muito interessante. Então, quando a Bíblia fala sobre se fixar em Cristo, né? Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador, e aí vai dando outros exemplos assim de olhar para. É por causa dessas coisas, porque a gente, quando tem algum defeito, não procura o médico. Porque a igreja, na comunhão, ela não vai porque é a palavra que nos corrige. E se nós examinamos essas escrituras e paramos um tempo de comunhão para estudar, automaticamente o que vai acontecer? Haverá correções. E nessas correções, o corpo vai cicatrizando diante das suas feridas. Então, é importante, sabe, a igreja local. E aí, diz assim, por que é tão importante? Deus deixou detalhado o que fazer nos encontros. Observe 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Observe que o texto diz quando vos reunis, e não se vos reunis. Devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. Olha o nós aí sendo predominante na igreja local. Nós. Não é apesar de termos os cultos, né, irmãos? Deixar bem claro que cada um, quando vem aqui, tem seu culto individual. Isso é importante. Não vamos qualificar por esse lado, não. Mas no sentido de nós, como congregação, isso é muito importante, porque um ou outro se edifica. E quando um se edifica, vai ter alguém que vai trazer revelação, interpretação e tal. Está lá no meio, está todo mundo reunindo. Está acontecendo aqui. E cada um vai recebendo. Alguém chega, quem não chegou no teu momento, fala assim, eu já cheguei várias vezes, falei assim, vou chegar ali naquele cantinho, eu não quero ninguém colocando a mão sobre mim. E lá no teu interior, eu vou chorar lá no canto, eu estou triste com isso e mais aquilo. Aí vem uma abençoada, com a mãozinha assim, ó. Eu vou orar por você. Falei com ninguém, não queria que ninguém orasse por mim, por quê? Através daquela oração ele traz algumas revelações que só lá no meu secreto eu tinha. E aquilo começa a edificar a minha vida. E aquilo é importante para a minha vida. Porque talvez você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Né? Às vezes que a gente determina muita coisa, né? Quem somos nós para determinar alguma coisa, né? Mas a gente determina muita coisa na nossa vida e tal. Mas aí, Deus tem um carinho principal. E Deus abençoa. E Deus restaura, cura no meio da congregação. Quantas pessoas foram edificadas, e são inúmeras, por estar participando apenas. Não foi lhe dado o microfone, não foi lhe dado para ela ou ele falar sobre o que aconteceu. Não foi, a oportunidade não ocorreu, mas o milagre aconteceu, porque estava ali, no meio ali, ele estava ali recebendo, houve uma canção, houve uma palavra, e a pessoa tomou posse, e aí começou a mudar todo um trajeto. Importante, irmãos, importante estarmos juntos e reunidos. A igreja
O corpo de Cristo está espalhado todo pelo mundo, organiza de forma a igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne em uma cidade, em uma localidade específica. A Bíblia traz inúmeros exemplos. Infelizmente, as pessoas acabaram se dividindo ao longo dos anos, por divergências de opiniões e doutrinas, criando os mais diversas denominações evangélicas existentes. Existem dezenas e milhares de denominações cristãs no Brasil e no mundo. Temos um chamado de sermos um como Jesus e o Pai são um, para que o mundo creia, né? João 17, 21. Então, essa foi não um resumo tão pequeno, mas foi a primeira parte do que falamos. E como é bem pequeno a segunda parte, ela é bastante mais, é bem mais objetiva. As funções da igreja local. A única igreja universal de Cristo cumpre funções para a qual foi chamada através da igreja locais. O centro do ministério da igreja é o Evangelho. Em todas as funções desempenhadas pela igreja local, jamais podem estar desassociadas do Evangelho. Como diz Millard Erickson, o Evangelho é o fator que dá forma básica e tudo que a igreja faz. É o elemento que se coloca no centro de todas as suas funções. Interessante esse pensamento do Millard. É o fator que dá forma básica. Ponto. Que a igreja ela faz. E é o elemento que se coloca no centro das suas funções. Então, obviamente, se eu estou no Evangelho, seguindo os seus preceitos, obedecendo, eu me torno, obviamente, alguém mais fácil de se lidar. E quando você determina sobre essas questões das funções da igreja, alguém que tem conhecimento é fácil de você lidar com ele. Porque o grau de raciocínio dele é mais rápido. E, obviamente, é caso que existem alguns extremos, mas não vamos partir por esses extremos, até mesmo porque é a grande minoria, pequena maioria mesmo. Mas quando alguém tem o conhecer em si, até mesmo para a comunhão e na função da igreja local para as próximas lideranças, se torna fácil, porque ele capta mais rápido o que o líder está querendo, ele capta o que a igreja crê, qual é a visão. Ele lendo as suas escrituras por conhecimento dele, se ele tentar titubear, ele retorna porque ele não quer seguir para desobedecer. Você está entendendo? Ele tem uma mente um pouco mais além. É por isso que é importante o conhecimento. É por isso que é importante você a cada dia que mais eu estudo, eu percebo quão burro eu fui. Quando eu olho para quando eu estou estudando, é um pensamento meu. Quanto mais eu estudo, eu vou matando o burro que há dentro de mim. É um ditado que eu criei para mim. Porque quanto mais eu debruço e ouço um livro ou algo desse tipo, eu falo assim, cara, eu preciso matar o burro que está... eu preciso matar, mas é só com conhecimento. Então eu preciso ler. Opa, isso aí é legal, interessante. Eu preciso isso porque, irmãos, tem picareta em todo lugar. E graças a Deus que aqui não tem. Imagine você sem conhecimento num lugar desse. Você vai começar a adquirir coisas e fazer coisas que você... Calma aí. Aí você vai ler na escritura, o quê? Eu tenho que pegar isso aqui? Ué, mas eu não sou diácono. Não, pode. Todo mundo é diácono. Todo mundo é pastor. Todo mundo é obreiro. Todo mundo... Né, Como? Se a própria escritura separa isso. Você está entendendo? É complicado, irmãos. Aí falta de conhecimento vai levando. E aí a função da igreja vai acontecendo, ela vai sendo
dilacerada. E aí daqui a pouco o pastor é um qualquer um, o diácono é um qualquer um, sabe, tá entendendo? É tentar, sabe, popularizar uma coisa que a Bíblia não popularizou. Ela separou, é diferente. Existem pessoas separadas. Não é qualquer um. Não, tá, pode fazer, pode pegar, pode fazer isso aí. Ué, como aí? Como? Você está entendendo? Aí todo mundo, né? Eu não vou falar disso aqui, não dá não. Deixa eu ficar quieto. Aí todo mundo, sabe, pega os utensílios, vamos falar o nome, tá? Todo mundo pega os utensílios e sai espalhando para todo mundo. E aí você olha assim, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Não, irmãos. Deus separa o seu povo. Existem pessoas, existem funções, existem hierarquias, existem processos. A galera está querendo queimar a etapa. Teve uns anos aí que todo mundo chamava. Eu acabava de trazer a administração do louvor, eu ficava até constrangido, porque assim, nunca partiu de mim. Oi, tudo bem? Ô pastor, como é que a gente faz para levar você para a igreja? Eu, pastor? Cantar na sua igreja? Amém, eu canto sim. Leva a banda lá e tal. Mas não sou pastor não. Você está entendendo, irmãos? A gravidade da falta de conhecimento que leva. Então a gente precisa, é uma adendo em que eu abro aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso. Porque senão, pensou? Jesus. Daqui a pouco vem um irmão não sei de onde. O que houve? Não, agora é a hora de partir do pão. Eu senti de Deus, eu vou partir o pão aqui, o cálice, e eu vou distribuir. Não, existem funções. Não pode ferir. A igreja foi chamada para continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo no mundo. É importante que cada igreja local esteja completamente comprometida com esse objetivo. Nesse sentido, a igreja local deve se ocupar com o quê? Sobre as funções. Adoração e culto ao público. Primeiro, edificação dos seus membros. Segundo, e o que envolve a mordomia dos espirituais e ministeriais, incluindo liderança de ministério e autorizados. A instrução da palavra de Deus, a cooperação mútua entre os crentes e a aplicação correta da disciplina, para fins de restauração dos faltosos. A igreja local, as funções da igreja local é sempre comprometida com isso. Ela sempre tem que ensinar. Ah, mas já foi fazer isso. Mas tem os faltosos, irmãos. A igreja vai parar de ensinar porque alguém faltou? A igreja vai parar de dar as suas funções? Não, tem gente que quer, amém? Tem gente que quer, tem gente que não quer, respeitamos. Mas não é porque o que não quer, eu vou deixar que o que quer seja alimentado. É por isso que eu digo sempre, cara, você está aqui, eu quando eu falo isso, eu me entendo uma coisa, quando eu estava falando isso na última célula, que quando eu quero fazer algo caricato, eu mesmo me zoo, porque eu não quero ficar zoando ninguém. E quando eu quero dar exemplo, eu dou pelo aquilo que vivo, porque eu também não posso falar de algo de alguém, você está entendendo? Amém? Isso é importante para você também não envergonhar ninguém. Então o que acontece? Teve uma vez que a gente estava aqui, eu me lembro até hoje, estava chovendo, aí a gente estava com 4, 5 pessoas aqui no início da reunião de oração na quinta-feira. Eu nem sei se no dia foi gravado, não sei, não me recordo. Aí eu me lembro que quando eu separei as canções, e na época a gente não tinha o Moisés aqui, que é um aplicativo que prepara playback, você coloca a banda. Aos poucos eu vou revelando quem é o Moisés que eu coloco, que me acompanha nas quintas-feiras. É um aplicativo e tal, que leva uma banda, você tira a banda, é um mini estúdio, né? Então o que acontece?
Te ajuda bastante, tá, irmãos? Até uma dica para quem gosta de cantar com playback aí. O Moisés tem playback que você não vai achar e o Moisés faz para você. Então o que acontece? E aí, o Espírito Santo falou dentro do meu coração: você não fala que quando é para 3 ou para 4 você tem que ministrar como se fosse para 300? É a sua agora. Se você falou, agora tem que cumprir. Eu estava aqui na frente, eu olhei para as canções, eu tinha preparado o plano A e o plano B. Só que a minha fé, pelas poucas pessoas, me levou para o plano B. Só que o Espírito Santo falou assim: não, é com excelência e com melhor. Tem que ser o plano A. Não é 3 ou 4 que determina a qualidade e aquilo que é adoração. Você primeiro me adora. Resumidamente, eu levei uma. E assim, quem ministra no domingo não tem que estar preocupado com a igreja local. Pode ter 10 ou 15, a igreja adora. Esses 15 você vê 300, 200, tu tem problema sobre isso. Mas se você não tiver problema relacionado a isso tanto faz, tanto fez. Faça sempre com excelência. A igreja local, o irmão que saiu da sua casa, sabe, na chuva, com guarda-chuva, molhando, pô, é ruim, né? Tu prepara o melhor tênis e molha a pontinha do tênis. Quem já fez isso? É horrível, né? Mas vai para a igreja local com carinho. Então você tem que tratar com carinho, porque a igreja, além de você servir a Deus, você serve também os irmãos. Você não faz parte de um corpo? Nós não somos membros dele, então temos que fazer. Querendo ou não, alguém gosta de você, apesar da sua careca, da sua barba branca. Tem gente que gosta da gente e será desapontado, porque, poxa, né? Eu vi tanto carinho para cá, olha aí. Igreja é família. Às vezes você se exalta, você dá uns puxão de orelha, mas não é algo raro, não acontece toda hora, né? Às vezes eu fico meio, mas aí é porque eu já vi muita coisa errada acontecendo, aí eu não consigo guardar, eu consigo explodir. Porque quando você faz parte de um corpo, o líder ensinou, o outro líder ensinou, o outro ensinou, e o liderado não aprendeu, não é possível. Aí chega a hora de dar uma irritação sua, aí você bota para fora, aí é a hora de puxar a orelha. Mas isso que eu digo é o seguinte: olha quanta coisa aconteceu, viu? Houve todo um trajeto, não foi de uma hora para outra, também não foi no chupetão, não pode, é um processo. É como você é um pai e um filho, você avisa, né? Vou botar uma varinha aqui, quem é da época da varinha, o meu pai era chinelo, ele tinha uns 15 chinelos, ele jogava os 15 chinelos em cima de você. Parecia aquele desenho do chinelo, tem um desenho do chinelo que antigamente, as havaianas, lembrei das havaianas, as havaianas de pau, as havaianas, assim, o desenho jogava assim em cima de você para quem desobedecia. É o processo da família. Porque cada um tem que ser a função. Nem todo mundo foi chamado para líder, nem todo mundo foi. A igreja local tem as suas funções. Nem todo mundo foi chamado para pastor, nem todos foram chamados para diácono, nem todos chamados para obreiro. A gente tem que respeitar o irmão, né? Por exemplo, a Isabel, o pastor Silas, os mais irmãos que já viveram bastante a questão da conexão do ministério. Tem gente que você chama para orar, você percebe que aquilo ali é a vida dele. Tu olha assim e fala assim: cara, que bênção, né? Irmão, quando ora, você sabe que legal, ele pode cooperar em muita coisa nisso, mas quando você chama para outra coisa, já não desempenhou tão bem. E aí você não pode continuar com essa pessoa. Se você continuar com essa pessoa, você pode matar ela. É verdade? Entendi, é verdade. Isso é verdade. Então o que acontece? Não é verdade? Às vezes você mata. Às vezes a pessoa nunca cantou, gente. Está aprendendo a cantar ainda. E aí o cara só está cantando na célula dele. E aí você, pelo entusiasmo, você expõe aquela pessoa, a pessoa foi com carinho, ele está aqui para servir, obviamente. Mas ele tem um processo.
Para quem chegou ao diaconato teve um processo, para quem chegou ao obreiro teve um processo, para quem chegou ao pastorado teve um processo, para quem chegou a uma liderança teve um processo. Por isso que a igreja local tem suas funções: pregar o evangelho, anunciar as boas novas, preparar os mais novos, com a classe do catecúmenos. E agora fui pesado nessa catecúmenos, né? Acho que eu vou falar isso nunca mais. Acho que eu lembrei alguém falando isso um dia. Amém. Aí o que acontece? A importância da classe, a importância do ensino, a importância, né? Porque senão, como eu disse a vocês anteriormente, no exemplo anterior, vai ter os escândalos. Todo mundo chama todo outro de pastor, todo mundo chama outro de diácono, e fica aquela bagunça, sabe? Aí fica difícil, né? Aí por falta de conhecimento o povo acaba perecendo. Então, cada um tem sua função. Então vamos observar a vida dos irmãos, porque os irmãos podem cooperar. E muito, irmãos, e muito. Se você, na igreja local, você com o seu fazer, você me abençoa e abençoa a muitos. São os processos. São os processos. Então, é de responsabilidade de cada cristão estar envolvido com as tarefas da igreja local. E ele jamais poderá cumprir essas funções adequadamente sem ser participante de uma igreja local. É interessante isso. Todo aquele que está pregando, todo aquele que está assim, precisa estar participando de uma igreja, da igreja local, porque até causa estranheza. Teve uma vez, eu não vou falar o local, mas o pastor Silas já sabe quem é, Isabel também. Só fica entre nós três, para a gente não falar o nome do local. A gente percebia, não fazia parte de nada e de repente estava fazendo alguma coisa. Mas o que aconteceu? Aí você ia perguntar, tinha um fora, obviamente, para não continuar perguntando. E aí a pessoa estava fazendo coisas. Rapaz, não tinha nem, acho que nem, às vezes era meses. Estava conhecendo ainda as pessoas. Aí você olhava assim, Jesus, aí sabe? E aí é triste, porque vai se esperar de quem vive pouco? Falar de quê? Só fala da família quem vive na família. Quando você não vive na família, você não sabe o que falar, porque você vai falar o quê? E o que você falar vai ferir, já viu isso? Obrigado. O que você falar vai ferir, porque você não está vivendo, está falando coisa que não tem nada a ver. Aí você começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, aí a sua palavra, em vez de trazer bênção, vai criando. Pô, mas calma aí, ninguém aqui é assim. Ou até se comprova o contrário. Aí você fica, aí cria um mal-estar. Cria, sabe, uma coisa assim. Então é importante, sabe, todos aqueles que participam no local têm vivência. E todos aqueles que foram escolhidos têm vivência. Eu tenho uma igreja que eu posso falar o nome, que ela, para você se tornar participante do corpo de discipulado da área do louvor e da adoração, que é o projeto Vida Nova, são 3 meses. Só que para entrar para a ministração, são 1 ano e 15 dias de discipulado para começar a ministrar, e nessas matérias que estão lá desse ano de coisa, tem a técnica de música, tem tudo que são as escolas ministeriais, que eles falam os nomes e tal, tem as escolas também de música, que são os músicos que ensinam o outro, para quando a pessoa chegar lá na frente, ela esteja basicamente quase pronta. Aí eu te falo, quem aguentaria? É muita coisa. Se você for olhar bem, são quase 2 anos. Mas tem gente que consegue? Consegue. Ele não quis ficar na congregação local? Quis. Ele não quis se prestabelecer diante do processo que foi, destinado pelo Ezequiel Teixeira? Sim. Então, a igreja não se molda. A igreja tem uma visão.
A igreja tem o seu local, o que tem que fazer. Por isso que é importante o processo. Porque no processo a pessoa é habilitada. E quando ela chegar aqui, você já sabe que não vai dar tanto problema. Porque foi treinada. Então, a igreja local, as funções que são feitas no local, tudo tem que ter o seu preparo. Todo tem que ter seus processos. Uns são mais longos, outros são mais pequenos, mas tem que ter os processos, porque se não ter os processos, irmãos, toda seriedade, uma palavra, entre aspas, maldita, dita aqui, numa igreja lotada, meu Jesus, você está entendendo? Tem um prejuízo muito grave, porque quem ouviu, será que tinha um segmento? Aí já cria a primeira dúvida. Segundo, aquele que ouviu, ele é novo na fé? Terceiro, ele já é já está, sabe, que aquelas pessoas que quando chega já para um local que já foi, assim, passou as suas tristezas, aquelas coisas, então as pessoas magoadas, sabe, com o sistema, com um monte de coisa, e chega num determinado lugar, e quando ele chega, não volta mais. Não volta. Então, por isso que o processo é muito importante na igreja local, sabe? É muito importante. Para cada função ser bem feita, para cada função ser bem realizada. Você precisa observar que a igreja é uma igreja de oportunidades, deixar isso bem claro, tá? Porque senão parece que é um grupo selecto, né? Aqui, graças a Deus, a gente tem um pastor que ele franquia as oportunidades de pregar-se no domingo, mas tem locais que não são assim. É a metodologia do local? Amém. É a metodologia. Quem está lá, né, se adequou ao processo. Então, se nós temos essa oportunidade, cada um tem desempenhado a sua função com excelência, amém, irmãos, agradeça a Deus. Você está sendo valorizado no serviço, na cooperação dos santos. A sua cooperação está somando para a multiplicação, para que aconteça. Claro que em determinadas áreas demora bastante, mas as outras áreas não. Ela sempre tem o seu processo do crescimento a médio e a longo prazo. Eu digo que algumas áreas são pequenas porque, né, a formação de pastores ela é um pouquinho mais, tem todo um processo. A questão do louvor e de adoração, ela tem um processo e ninguém chega de uma hora para outra cantando já pronto para ministrar, e assim, não é assim, é um processo que todos aqueles que estão ali participando, é importante, mas não é porque eu participo e não ministro, que eu vou deixar de participar do momento, né? A gente tem aqui alguns irmãos que estão aqui, que cantam, que adoram, tem as suas funções aqui no meio, que talvez alguns irmãos não saibam, mas no louvor aqui, cada um tem a sua função, cada um contribui no ensaio. Mas tem irmãos que não tem como, né? A Lidinha, como é que a gente vai chamar a Lidinha? Quietinha. Mas canta, nos ajuda, nos abençoa. Mas não foi chamada para estar à frente, para desempenhar, até que Deus opere o milagre. Mas ela está aqui, mas ela, com a sua função, ela me abençoa. É isso que a gente precisa ter na igreja local, irmãos. Não é só para quem está falando no microfone que tem a sua importância, não é só aqueles que estão, não, todos têm sua importância, toda a função coopera para o corpo de Cristo, toda a função. O Kleber hoje de manhã me abençoou, estava varrendo na frente ali da comunidade. A ação dele me abençoa. Deus colocou no seu coração para varrer, para limpar. Eu tenho a mania das teias de aranha, que as irmãs que limpam, coitado, não é obrigado a tirar a teia de aranha igual um lunático igual eu.
Mas você pode perceber que eu já passei hoje. Mas eu tenho a minha função doida. Mas, de uma forma ou de outra, a irmã que limpou me abençoou também. Porque, coitada, imagine. Não, vou ficar aqui no cantinho que o pastor falou que tem teia de aranha. Tá? Eu mato ele. Não. Ela fez a sua função e o outro fez outra função. Aí você fala assim, não, porque eu sou o mais importante. Não, aqui, irmão, não tem o mais importante de quem fala no boca de ferro. Quem não tem mais importância não, irmão. Todos são importantes, amém? Agora você vai fazer uma coisa que eu nunca gosto, mas eu sempre peço. Vira para o seu irmão que está do teu lado. Amém, é só para descontrair, não é para falar nada não. É só para descontrair. É só para falar nada não, é só para movimentar. Amém. Então, nós temos as nossas responsabilidades. O escritor de Hebreus adverte: não deixemos de congregar-nos, como de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Participar da igreja local é um privilégio. É muito bom estar aqui, irmão. Eu encaro aqui estar no melhor lugar que possa estar. Então, é o lugar que eu descanso. Apesar dos problemas. Mas eu descanso. Então, tem que ser um lugar que a gente tem o prazer, como se fosse a nossa casa. Nós temos que tratar a nossa igreja local, irmãos, como a nossa casa. O banco está virado. Passou 3. Ué, por que o banco está virado? É minha função. Se eu faço parte da comunidade, o primeiro que passou, desvirou o banco. Você está entendendo? Eu não posso toda vez terceirizar o meu serviço, irmãos. Não posso. Teve uma época aqui que a gente não pagava zeladoria. Mas eu e o Gessé aqui estava limpando as caixas, varrendo, jogando água no banheiro. A Denise se vinga de mim, porque sabe que eu gosto de lavar banheiro. Aí ela falava assim, e a Jô, também a Jô estava lá limpando com a gente, na escala. Aí as todas se viravam, eu já percebi o movimento. Cada um pegava a sua coisa, e aí como é que chama aquele negócio? Água sanitária? Não, aqui limpa o banheiro. Cloro, sabão em pó, tu tá já com um baldinho e com a revelação aí, ó. Um baldinho e uma vassoura. Para quem era para lavar o banheiro? Era eu. Já deixava assim, já no cantinho. A Jô não, a Jô de vez em quando falava assim: pô, pastor, quer que eu reveze? Quer que eu limpe do outro lado? E tal. Aí eu, amém. Aí revelou. Eu limpo, mas gasto sabão em pó. Sai jogando igual um louco assim. Nem tudo é perfeito, né? Mas imagine, se cada um que fez, diante mesmo das suas imperfeições, está fazendo, não ficaria mais fácil? Amém? Então, já ensinando, então se tu beber o copo no culto, leve o copo para a lixeira. Se beber o copo de café, você bebeu e leva para a lixeira. Cada um tem sua função. E se todos fazem, fica menos para o outro. Às vezes eu já chegamos aqui, às vezes dá errado. Aí a gente começa a ligar as coisas. Aí chega o Gessé, que é o mais experiente, e fala assim: tá ligado errado. Eu vou tudo ligar, tá ligado errado. Aí eu já olho um para o outro. A gente te ligou, né, cara? A gente ligou. Vamos lá. Diz assim: em verdade que por causa de uma série de abusos e por parte de muita gente, acabou as pessoas se tornando desiludidas com a igreja local. Mas é um erro grave pensar que é possível viver a vida cristã à parte das comunidades cristãs locais, e ao invés de rejeitá-las, os cristãos devem participar e cuidar das igrejas locais. Ou seja, cada um deve prezar, zelar pela boa mordomia, pelo cuidado, né, da igreja local. Não é porque um monte de lugar dá errado, que aqui tem que dar errado.
Vamos curar os traumas. Vai falar. Isso. Isso mesmo. Todos os cristãos são chamados a mordomia. Não há como ser um cristão genuíno, comprometido com a vontade de Deus e ao mesmo tempo ser negligente com a igreja local. Obrigado. Realmente, o cristão genuíno tem que estar comprometido com o local que vive, com a igreja local. E por gozar dessa mordomia e zelar pelo aquilo que faz, eu mesmo cuido. Eu não terceirizo o meu fazer, não é? E aí, voltando ao que eu estava também anteriormente dizendo, não é porque os lugares dão errados, outros locais que nós não tem nada a ver, nós temos que tomar conta da nossa família, amém? Nós temos que tomar conta da nossa família. Se os outros locais derem errado, a gente tem que ficar se envolvendo com isso. Na casa dos outros, a gente não pode tomar conta da casa dos outros. Tem que tomar conta da nossa. Então, se ele tem que tomar conta da nossa, tem que zelar pela nossa. Amém? E zelando pela nossa casa, um ou outro cuida. Então precisamos participar, porque participar da igreja local é um privilégio. Portanto, participar de uma igreja local é um privilégio que o crente desfruta com Cristo, em Cristo. Biblicamente, a vida cristã jamais deve ser uma vida solitária e isolada. Ponto. Eu quero parar aqui, porque se você foi chamado para viver para uma igreja local, se você foi viver eminente a uma função que todos têm, todos percebemos aqui que todos têm uma função do cuidado, amém? Todos têm o zelo de cuidar. Agora, diáconos, obreiros, aí é outra separação, que aí já é uma parte mais, não só apenas eclesiásticas, mas no âmbito de todo um processo que toda igreja tem que ter. Mas, diante do cuidar, diante do zelar e diante do participar, nós precisamos entender o seguinte: você não foi chamado para ficar aqui solitário. Não é? Pode falar, irmão. É verdade, então não vinha para cá. Se você for chamado para viver em comunhão, você está com o próximo ali. Então, com esse próximo, um ou outro ajuda. Ah, mas eu não tenho amizade com tanta gente. Mas pelo menos um você tem, pelo amor de Deus, né? Pelo menos com um você rasga o teu coração, você confessa, você tem confiança, né? Mas você é isolado, não vou mais não. Nananina não. E aí você poderia parar para alguém falar, te dar um conselho. O que está acontecendo? Vamos conversar? Vamos. E aí esse irmão faz qual a outra função que mais importante? Aquilo que o pastor às vezes não consegue fazer. Porque tem certas aberturas que só com amizade. E aí, essa função aí, pensa que ele não está mentorando ou ajudando a vida daquela pessoa? Está. Com certeza. Quantos mentores passaram por mim e continuam passando? Eu estava na última aula que eu estive da fonoaudiologia, o meu professor ele falou assim para mim: eu quando observei a sua live, eu percebia você, é porque ele não é cristão, né? Então ele tem alguns termos que eu vou falar para você, ele não compreende. E aí disse, eu percebia você eufórico, alegre por fazer aquilo que você fazia. Só aqui tem horas que as pessoas precisam participar. Abriu aquela luzinha do desenho, né? Aquela lâmpada na minha cabeça assim. O que ele quis dizer? Você, dando participação à igreja a cantar, você economiza a voz, você recebe com eles cantando, e aí você se organiza para a próxima canção. Isso aí. Uma troca. Irmãos, quem participa de uma igreja local precisa estar preocupado com a troca. Precisa estar participante com o desenvolver do serviço. Porque o que o outro faz com excelência eu não consigo. Eu estou ainda aprendendo.
Então eu preciso, nesse partilhar, aprender, mas eu preciso que ao mesmo momento me dá essa oportunidade. Já viu que negócio? Que parece que a gente não dá essa oportunidade às coisas. A gente precisa. Espera aí, hoje eu estou de férias, né? Na função, o Jada não deixou para tocar nada. Hoje não, hoje eu estou tocando. Não, os outros dias. Eu tenho que sentar ali e ficar prestando atenção o que a Bel fala, o que o Silas fala, o que o pastor Lencar fala, os outros irmãos. Por quê? É o momento de eu aprender. E essa troca me alimenta, e muito. Pode te alimentar? Pode, mas é uma questão de escolha, tá, irmãos? Isso aí, o que eu estou te falando aqui, é escolha. Viver igreja local é uma escolha. Viver um local, participar de uma comunhão, sabe? É por isso que às vezes a gente fica batendo a cabeça, martelando, porque, assim, a gente tem que estar se preocupando sempre com as 99, né? Como diz a canção que a gente canta. Uma é sempre muito importante. É importante. Mas tem gente que você percebe que você vai falar essa mensagem 300, 4, até ele pegar. É um processo. Tem gente, irmãos, que é um processo. E a gente tem que ter paciência. É difícil, né? Mas a gente tem que ter paciência. Porque tem pessoas que viveu a vida toda isolada, sozinha, vivendo sua vida, sei lá, tudo que se faz tinha ao seu redor, e aí começa a viver num local que todos fazem alguma coisa. Isso acontece muito com quem fica fazendo algo muito tempo, né? A gente já se lida muito com esse problema. Quando você faz uma coisa há muito tempo, você não espera o outro fazer, você mesmo faz. Só que para crescimento do outro, aquele momento você tem que deixar. Aí ele me marreta, eu marreto ele, para falar, não, cara, vamos deixar isso aí, cara. Deixar isso aí. Senão não vai evoluir a pessoa. Porque se é para um bem comum e é para o bem para o corpo, é bem para esses irmãos. Então a gente tem que botar mesmo. Irmãos, os irmãos para ajudar o Lucas lá, coisas desse tipo, pessoas que a gente dá oportunidade. Agora, se não houver afinidade, não vê, foi a escolha, mas a gente deu-nos a oportunidade. A igreja, ela é isso. Aqui, a igreja, ela dá oportunidade para as pessoas. E as pessoas vão e agarram. Tem gente que não consegue, mas tem gente que consegue, mas deu oportunidade. E aí você só vai avaliar se aquela pessoa, claro, tem um processo, tá? Como diz anteriormente, não é de um dia para o outro, é aquele processo que eu disse para você, precisa congregar, participar e tal, precisa estar tendo as democracias já roladas ao corpo de membro, enfim, tem todo um processo que você já sabe de cabeça para baixo. Mas, diante disso tudo, para que haja mais funções, irmãos, a igreja sempre carece de pessoas. A igreja sempre precisa da movimentação de pessoas, sempre estamos precisando de obreiros, sempre vamos precisar, o trabalho é muito grande, poucos são, mas você se habilitando, querendo, eu quero dizer para você, existe uma igreja aqui, que eu posso falar isso porque há muito tempo que eu convivo com o Gessé. Então, muitas vezes a gente já se esbarrou com os mesmos pensamentos, por muitas vezes. A igreja aqui, ela tem um amor e o carinho de te dar a oportunidade para você crescer. Agora, se você não foi mais além, é porque algo que poderia ser mais à frente para outra pessoa e assim sucessivamente, mas precisa girar. O processo precisa. E é importante nós como igreja, é que quando o irmão, prestigiarmos os irmãos, não posso me esquecer isso. Não é porque eu estou à frente, que eu faço de tudo para estar naquele local. Se tem um evento das irmãs e os homens podem vir aqui para a gente comer a raspa no finalzinho, nós viemos aqui. Se nos chamou, nós viemos. Ou se chamou a gente para desempenhar outra coisa que as irmãs estão envolvidas aqui dentro, nós vamos fazer. E mesmo assim, quando o irmão está à frente, está na oração,
está fazendo algo ali desse tipo, nós vamos prestigiar o irmão. Por quê? Não, um irmão lá. Amém, eu vou. Por que eu vou? Porque o irmão, eu sei que o irmão está crescendo nisso aí, vai ser importante a minha presença. E essa cooperação, respeitar um ao outro, porque é bom, irmãos. Né? É bom quem você está começando algo, fazendo algo, lhe deram alguma oportunidade, você está com alguma função fazendo aquilo ali, e aquilo ali, com a presença do irmão, te abençoa. Por quê? Você percebe assim, cara, que legal. E isso vai, porque teve um tempo que sobre o participar, que era assim, encontro de jovens, mesmo tendo abertura, ninguém aparecia, mesmo convidando todos. Não, só vai quem é jovem. Eu não vou não, eu não sou jovem. Não, às vezes não tem nada para fazer em casa, e vindo aqui você cultua, adora e come. Viu isso? Prestigia, adora. Que é o melhor lugar? Principalmente os magros. Eu não posso falar tanto isso, mas o pastor Cícero, assim, que é magrinho, pastor, vem cá. Mas é importante, tá, entendeu? Prestigiar. Porque assim, é muito ruim você estar fazendo uma coisa e parece que ninguém, né, dá tanta importância. Jesus. Você olha assim e fala assim, aí você começa a caçar um monte de defeito em você que às vezes nem tem. Tu olha assim, tá bravo para mim. Meu Jesus. Mas ao longo do tempo, a gente começa a criar dentro de nós, aí como eu disse lá anteriormente, conhecimento, ensino, adoração, comunhão, tudo que você vai vivendo isso em escala na igreja local, você vai tirando essa mentalidade de ser o sozinho, de ser o solitário. Você vai tirando isso. E aí você começa a viver sempre o participar. Sempre a comunhão. Sempre. A tua mentalidade vai se renovando. Portanto, participar de um local é muito interessante. Importante, é um privilégio. Como já foi dito no próprio significado, a palavra igreja aponta para a igreja a ideia de coletividade. Inclusive, a figura mais amplamente empregada à Bíblia para representar a igreja é que ela é o corpo de Cristo. O próprio Cristo é a cabeça deste corpo. Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A coletividade por um só. O coletivo adorando a um Deus só. Por isso que a nossa mente tem que estar sempre pensando, irmãos, é difícil assim, a gente vive uma sociedade que é tudo no só, já viu isso? Tudo num só, vai ver filme, não, vou abrir o celular, vou ver o celular, não, mas vou ver o filme com a família, é com todo mundo junto assim, não, vou ver só no celular. Eu vou jogar um negócio do videogame, não, eu vou jogar sozinho, não, para chamar ninguém não, eu vou jogar sozinho, não precisa de ninguém não. Vou ver o jogo de futebol. Aí os filhos estão lá. Graças a Deus, lá em casa eu tenho um filho que torce o mesmo time que eu. Então, obviamente, ele vai ver o jogo comigo. É óbvio. Mas chamar, sabe? A gente tem que tirar essa questão muito de... Tem que tirar essa individualidade. Você falou um negócio que o último criador da rede social, que foi o Mark Zuckerberg, que é o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem tudo isso, ele está com medo de uma nova rede social que está se criando aí. Seria o quê? É uma rede que se compartilha tudo que um outro compartilha do outro.
Por exemplo, um vídeo que o outro teve, que postou, eu consigo colocar na minha grade dele também. E o sentido dessa rede era tentar, ao máximo, tirar essas exclusividades de pessoas. Desmistificar na cooperação. Então, se é uma visualização que se tem 1K, milhões, daquela pessoa vai ter também. E por que eu estou dizendo isso? Porque o bendito celular, ele fez isso. Ele começou a criar o mundo das pessoas. Cada ali tem o seu mundo ali. Isso para uma igreja local é complicado. É por isso que a orientação daquela igreja, eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é complicado. Você chega aqui, bota o teu celular no modo avião. Irmãos, se você não fizer isso, alguém vai te chamar. E se for algo grave, alguém vai te ligar. Mas se está no modo avião, ele vai vibrar. Por quê? A ligação é chamada. Se algo extraordinário vai acontecer, alguém vai te ligar. Pode ter certeza nisso. Mas a gente nunca tira do modo avião. E aí o que acontece? Aí eu vou desprestigiar um outro irmão que está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eu percebo que o que você está falando é muito ruim para quem está aqui na frente. Quem já teve essa sensação aqui, dos irmãos aqui que prega? Rapaz, você está falando e a pessoa... Foi esse tempo todo aqui mesmo. Ele não olhou um segundo para frente. Isso você, na comunhão, no respeito, isso vai criando feridas, sabe? Isso vai criando desrespeitos, isso vai criando problemas. E aí, de repente, você pode achar que até é problema com você. Então, como nós somos um corpo e participamos de uma coletividade, vamos respeitar o outro. Se o outro está falando, amém. Se for emergência, alguém vai ligar para mim. Bota no teu bolso e tal. Você vai ver alguns irmãos da mídia aqui anunciando o celular, é porque eles precisam estar alimentando a rede que está saindo lá o vídeo da gravação do culto. Então eles estão lá, mexendo com foto, mexendo com isso, monitorando. Eles precisam ter esse acesso, mas aí já é um outro departamento, não é o grande público. Então a gente precisa, sabe? Eu fico imaginando que para outros lugares o respeito é mútuo, e se não tiver, por exemplo, dentro de uma sala de um juiz, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem ideia? Eu conheci um amigo que perdeu uma causa da justiça porque ele olhou para o chão, porque o cachorro passou na hora que o juiz não considerou. Você estava olhando uma colinha, o juiz nem falou, se você olhou para uma colinha no chão para orientar o que o seu advogado falou, acabou, caso encerrado, recorre porque você perdeu a causa. Ele falou que deu vontade de matar o cachorro depois, ele falou. Mas por quê? Mas por que eu estou falando isso? Isso é a lei, tá? Deixar isso bem claro, porque quando você faz o Rafael que não está aqui para me ajudar, mas quando você faz uma live com o juiz, ele tem um checklist que o Rafael manda pro cliente, para ele não fazer determinado tipo de coisa, porque isso vai levantar suspeito. E se levantar suspeito, para a justiça muitas vezes não tem conversa. Você vai ter que recorrer. Vai ter outra causa? Vai ter. Mas você vai ter que pagar mais para o advogado. E o advogado, ele não tem a má intenção relacionada a isso. Ele passa as informações. Agora, você que está diante de um checklist, você tem que respeitá-lo. Porque você está naquele ambiente. Então, o pressuposto dele, a decisão dele, vai que ele acordou com a mente meio atravessada. Então, para ele tanto faz mais uma causa, mais um. Eu estou atendendo um monte aqui na live aqui. Então não tem muita importância, mas nós não temos esse pensamento de juízo, nós temos pensamento de homens e mulheres cristãos que se preocupam com sua vida espiritual.
Porque você bem espiritualmente, você bem na sua essa no seu coração, nas suas emoções, estando aqui junto conosco, é maravilhoso. E eu encerro essa última parte sobre a importância da igreja local, para dizer para você, irmãos amados e queridos, o corpo se alimenta no participar. E quando você participa, se envolve com um todo, todos são abençoados. Todos recebem, todos saem saciados, porque houve algo recíproco, porque nós não fomos criados para sermos só. Nós fomos chamados para vivermos em família, não só a nossa de sangue, mas a espiritual, que é a extensão também de muitos também. Que fique dentro do nosso coração, que a gente entenda a importância da igreja local, as suas funções, os seus métodos, os seus ensinos, as suas regras, porque se cada um fizer um pouco, fica menor o serviço. Amém? Pastor, pode encerrar? Sou grato ao Senhor por vocês que vieram, vocês que estão aqui. E a paz, tudo bem? Para aqueles que eu não cumprimentei. Senhor Deus, Pai, obrigado por tudo, Pai, obrigado. E nos ajuda para entender isso, que devemos estar juntos, aproveitar da igreja local. Pai, a igreja local é uma bênção, a igreja local é algo precioso, Pai. E como as pessoas têm desprezado a igreja local, chegará o dia em que irão querer ouvir e não tem como ouvir mais.